contribuições agora a professora Fíbia Brito Guimarães, que atua na Universidade Federal do Pará. Fíbia é coautora de um relato de experiência publicado no volume 16 da revista Caminho Aberto, Extensão Universitária para o Terceiro Setor, a experiência da incubadora de projetos sociais da UFPA. Fique à vontade para fazer a sua exposição, professora Fíbia. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo seleto que está apresentando as suas experiências aqui. Eu gostaria de parabenizar a Universidade, o Instituto Federal de Santa Catarina, por essa iniciativa, pela atuação na extensão, pela manutenção da revista Caminho Aberto, que é um caminho aberto, né, para os extensionistas. Então, é um estímulo aos extensionistas, na medida que contribui para que a gente conheça as experiências. Eu estava aqui me encantando com a apresentação da Débora. E eu venho de um outro lado, do outro lado do país, né? O lado da região norte. Eu venho de uma universidade que é a mais antiga da nossa região, uma universidade que tem 65 anos, para vocês terem uma ideia. Ela foi criada no tempo do presidente Juscelino Kubitschek. Eu venho de uma faculdade, que é a Faculdade de Administração, na qual eu me formei e fiz a minha primeira especialização, que tem 58 anos. Então, quando a professora Magali e a Milena estavam falando, eu passei a refletir na própria realidade da minha faculdade, porque hoje nós somos um coletivo de cerca de 20 professores, dos quais apenas 3, e eu faço parte desse trio, somos mulheres, né? Eu atuo na Faculdade de Administração e me formei na Universidade Federal do Pará. Mas eu sempre questionei o papel do nosso campo de atuação, porque as pessoas falam administração de empresas, o que é um erro, é administração de organizações, inclusive as organizações sem finalidade lucrativa. Então, foi quando eu comecei a minha especialização, estou falando assim rapidamente da minha trajetória, na área de gestão de pessoas, e comecei a trabalhar como voluntária numa associação que é conhecida nacionalmente, que é a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Comecei a atuar como voluntária e via o quanto era importante o nosso trabalho no sentido de desenvolver as pessoas para trabalhar nas organizações. Então, queridos, eu atuo numa universidade que tem cerca de 40 mil alunos. E quando eu procurei, no contexto da universidade, aquelas ações voltadas para essa área do terceiro setor. E, para minha surpresa, pouca coisa tinha. E aí, o que acontece? Nós estávamos numa faculdade que estava se reconstruindo. Nossa faculdade surgiu na época do golpe de 64, nossa faculdade surgiu em 1965, e a ênfase dela sempre foi muito investir na administração pública, com aquela ideia de desenvolver a região amazônica. Mas, no entanto, voltando para a realidade do nosso estado, nós, do estado do Pará, vivemos num estado enorme, cheio de riquezas minerais, riquezas naturais, mas com uma pobreza instalada. Se vocês forem lá
procurar nos dados do IBGE, o município com menor IDH do Brasil, o município com menos de 200 mil habitantes, é no meu estado, o município de Melgaço. Com mais de 200, eu tenho também lá um que representa, que é o município de Marabá. Então, isso, para nós, é um indicativo de que o poder público e as forças do mercado não estão sendo capazes de gerar o desenvolvimento econômico e social para o Estado. E a gente também percebeu que, para os alunos, isso não estava muito evidente. O nosso aluno ele sempre acha que ele vai atuar ou numa grande empresa, que não é uma realidade no nosso Estado, porque 90% do nosso PIB é gerado nas pequenas empresas. E aí veio aquela vontade de se trabalhar com o terceiro setor, que tem tudo a ver com a nossa região. Foi quando os professores novos chegaram mediante concurso que nós começamos a discutir essa questão. E o professor Bruno Lucena, que certamente está espero que ele esteja nos assistindo, e eu, viemos com a ideia de implantar uma incubadora de projetos sociais, em 2017. E que o artigo que nós publicamos, ele trata exatamente, ele objetiva discutir um pouco, de mostrar um pouco como foi essa história. Eu estou tendo alguma dificuldade de... Está aqui, de vou ver o meu slide. Então, aqui eu coloco rapidamente quem somos. Se vocês forem verificar, aqui na nossa apresentação, nós já estamos tomados de ousadia, porque nós estamos nos apresentando enquanto incubadora de projetos sociais da UFPA. Não é mais a incubadora da Faculdade de Administração, aquela incubadora escondida lá no meio do Instituto das Ciências Sociais Aplicadas. Mas ele começou como um projeto e hoje a nossa ideia é que realmente ele se transforme num programa, haja vista a relevância dele e, digamos, a importância que ele tomou dentro do curso, porque hoje as pessoas enxergam o terceiro setor. Então, basicamente, nós desenvolvemos ações voltadas para a capacitação de voluntários, apoio técnico, algumas pesquisas e qualificação de entidades vinculadas ao terceiro setor. Eu queria poder dizer, como a Ana Carolina, que a minha paixão pela extensão ela é mais recente, mas eu diria que ela não tem volta, porque nós podemos viver, ela nos permite que a gente realmente veja o papel social da universidade. O nosso artigo, a gente começa dizendo que a universidade, em 2017, os portões da universidade se abriram para nós sairmos. E eu costumo dizer também que os portões da universidade se abriram para que essas instituições e as pessoas da comunidade, pessoas mais simples, procurassem a nossa instituição para que a gente, de fato, pudesse ajudá-las no seu processo de crescimento. Então, daí eu estou colocando o nosso interesse por esse assunto. Estado e mercado, historicamente, não dão conta de reduzir as desigualdades. Isso aí é histórico. E outra coisa, existe pesquisas e está confirmado que essas organizações elas impactam a sociedade, quer dizer, o recorte da comunidade onde elas estão inseridas, contribuindo de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida em todos os sentidos. Então, isso é possível a gente perceber
quando nós fazemos os nossos encontros com os voluntários dessas organizações. E também uma coisa que é muito importante para nós, nós estamos levando para os alunos a visibilidade do terceiro setor, porque existe uma falácia de que no terceiro setor só atuam aquelas instituições que são pequenas, que são sem recursos, o que não é verdade. Existem hoje oportunidades incríveis de inserção profissional, inclusive com remuneração, de pessoas que vão trabalhar na área de responsabilidade social das organizações. E o que nos chamou a atenção é que, ao longo desse tempo, poucos alunos se interessavam em fazer pesquisa, realizar os seus trabalhos de conclusão, ou mesmo estágios supervisionados ou estágio voluntário em organizações do terceiro setor. E, com a chegada da incubadora, essa realidade mudou. Nós temos hoje alunos que estão publicando por conta de experiências que eles vivenciaram no projeto de extensão. Então, para quem está nos assistindo, que talvez não conheça a terminologia, o primeiro setor é o Estado, que é denominado primeiro setor. O segundo setor, que compõe também a sociedade, é o mercado, onde estão as empresas com finalidade lucrativa, sejam elas pequenas, médias ou grandes. E o terceiro setor são aquelas organizações da sociedade civil que, embora de iniciativa privada, elas prestam serviços que seriam caracterizados como uma oferta do Estado. E, nesse contexto, é que se incluem algumas cooperativas, algumas associações, algumas fundações, sendo que, no nosso caso, nós trabalhamos tanto com as instituições formalizadas ou não. Inclusive, as que não são formalizadas, elas têm uma dificuldade muito grande de avançar. E daí a importância desse trabalho, porque nós as ajudamos para que elas possam crescer, se desenvolver e buscar a sua sustentabilidade. Tenório ele coloca aqui, quando ele descreve a questão da relevância do papel do terceiro setor na sociedade, ele diz o seguinte: as instituições do terceiro setor não fazem parte do Estado e nem estão a eles atreladas, mas se mostram de caráter público. Por quê? Porque elas trabalham com causas e trabalham com problemas sociais, que, apesar de serem sociedades privadas, não têm como objetivo fins econômicos, e sim o acolhimento das necessidades da população carente. Por isso que nós temos organizações do terceiro setor em diversas áreas. Por exemplo, temos organizações que trabalham voltado para a criança, para a mulher, para a violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, problemas voltados para a área de saúde, como nós temos uma associação que nós ajudamos, que está voltando o seu trabalho para os renais crônicos, e outras voltadas, inclusive, para a inclusão social de segmentos, muitas vezes colocados à margem da sociedade. Então, o que aconteceu? Ao final do projeto, nós sentimos a necessidade de reeditá-lo, haja vista que ele teve uma aceitação e uma visibilidade muito grande.
nós começamos a divulgar o nosso trabalho, as nossas experiências, através das redes sociais, e começou, inclusive, a chamar a atenção da sociedade a ponto de sermos procurados por jornais. Tivemos a nossa experiência relatada, inclusive, em diversas mídias lá da sociedade de Belém. Então, rapidamente falando, como foi que nós começamos o nosso atendimento? E aí a gente já está falando as principais entregas do projeto. A primeira coisa que nós fizemos internamente foi discutir um processo que nós iríamos trabalhar. E esse processo começou com a seleção dos nossos alunos, que no primeiro momento havia assim uma certa dificuldade, porque o aluno, muitas vezes, ele vinha para o projeto de extensão em função do interesse por uma bolsa de extensão. Isso é notório considerando hoje a situação socioeconômica dos alunos que nós recebemos na nossa instituição. Mas isso, no início, foi uma dificuldade para nós, mas essa realidade está mudando. Hoje, os alunos procuram a incubadora como estagiários voluntários, porque eles estão entendendo que ali é uma oportunidade para ele desenvolver também as suas competências. Então, quais foram as principais entregas, e aí, para eu não me estender, do projeto, nós colocamos para diversos públicos aqui, para as entidades que nós atendemos. Primeiro foi o atendimento a essa comunidade propriamente dita. Quando nós fizemos este atendimento, quando nós fazemos esse atendimento, nós damos oportunidade de realizar um breve diagnóstico da situação da entidade. É como se a gente estivesse fazendo uma análise SWOT, que a gente pudesse verificar as áreas para melhoria, os pontos fortes que aquela entidade tem. E, a partir daí, nós procurávamos, e aí uma coisa que foi interessante, porque todo esse caminho metodológico foi desenvolvido pelos alunos. Então, eu não coloquei aqui para não levar muito tempo, o fluxograma de atendimento. Então, existiam dois caminhos. Aquela entidade que já estava regular, quer dizer, ela já estava formalizada, ela já era encaminhada para participar de algum tipo de edital. Então, a organização já tinha o seu projeto, quer dizer, nós ajudávamos a elaborar o projeto para concorrer ao edital de financiamento. E se, por acaso, a organização não estava regularizada? Porque nós também trabalhamos nesse sentido, até porque algumas entidades financiadoras, elas também destinam recursos para entidades que não estão formalizadas. Então, neste caso, nós construímos uma trilha de capacitação que começava por algumas oficinas. Entre elas, era de refletir sobre o próprio papel da entidade. Quem nós somos, quem é o nosso público-alvo, quais são suas necessidades, que tipo de ação, que tipo de serviço nós vamos levar para essas entidades. E aí nós começávamos também um trabalho de elaboração de projetos sociais e também a partir de uma parceria com outro projeto de extensão
que era do curso de contabilidade, nós trabalhamos com a ideia de empreendedorismo e contabilidade, e aí os alunos desse projeto, também com a orientação do professor coordenador do projeto, que, graças a Deus, hoje ele faz parte da nossa faculdade, ou seja, nós o cooptamos, e hoje ele é um professor voluntário também do nosso projeto. E aí havia o trabalho de assessoramento dessas entidades, tanto na sua regularização, quanto no processo final, que é a prestação de contas dos recursos. Muitas entidades elas ficam inadimplentes porque não prestaram contas, não porque são ruins ou porque têm interesse em malversar o recurso público. Elas não prestam conta porque elas não sabem, não têm conhecimento técnico para a prestação de contas. O outro serviço, que é uma entrega do projeto, que é a questão da articulação. Então, nós realizamos vários eventos no qual as entidades de fomento, os órgãos de fomento, seja na esfera estadual, municipal, da sociedade civil, eles vinham perante essas entidades demonstrar as linhas de financiamento que eles poderiam destinar. Então, nós ajudávamos muito nessa articulação, da mesma forma que nós trabalhamos essa questão de publicização para eles dos editais. Então, hoje, nós temos um conjunto de alunos que o papel deles é buscar, em qualquer lugar do Brasil, onde existam editais que tragam recursos para essas entidades. E aí a gente faz a conexão desse trabalho com as entidades que estão cadastradas e também através das mídias sociais. E também as entregas é atuar na perspectiva da caridade. Vocês sabem que o terceiro setor ele surge nessa perspectiva da caridade, e todos os nossos cursos, as nossas ações, a gente faz através de inscrição, que é 1 quilo de produto não perecível, que, ao final, nós fazemos uma entrega a uma entidade que, por conta daquele breve diagnóstico da situação da entidade que a gente viu lá no início, a gente vê que ele seria melhor beneficiado com aquele material. Então, essa é uma entrega importante que é para as entidades, mas também o próprio aluno ele é beneficiado. Primeiro é a questão da aprendizagem, quer dizer, ele verifica que todo o seu saber administrativo ele pode ser aplicado no planejamento, organização, liderança, monitoramento e controle das organizações do terceiro setor. Aliás, em todas as nossas capacitações que os professores realizam, os alunos também fazem parte, se responsabilizando pelo desenvolvimento de parte do conteúdo, porque aí nós estamos criando competência a ponto de alguns cursos os próprios alunos já assumem e eles desenvolvem as ações de aprendizagem. A outra é a oportunidade do estágio voluntário, além das bolsas de extensão. Tem um que tem um preço muito caro para nós, que é o desenvolvimento de uma consciência cidadã. Ele também adquire uma experiência de ação, de atuação no terceiro setor, além do que eles são estimulados para a publicação. Então, alguns alunos já têm conseguido publicar em função das experiências que foram vivenciadas no projeto. E para a sociedade? Fortalecimento da sociedade civil,
através do desenvolvimento da capacidade dos voluntários que atuam nessas entidades, dos gestores que atuam nessas entidades, melhoria da qualidade das ações desenvolvidas pelos voluntários, porque nós também fazemos capacitação dos voluntários, e talvez a parte mais difícil do terceiro setor é trabalhar com o voluntário, porque na cabeça das pessoas eu sou voluntária. Então, ser voluntário não é ir trabalhar no dia que quiser, na hora que quiser, no que ele quiser. Então, a gente precisa trabalhar o aspecto comportamental, atitudinal do voluntário. E também a melhoria da qualidade de vida das populações atendidas pela entidade. Nós temos, por exemplo, projetos que foram beneficiados com recurso, um dos projetos que era para melhoria da qualidade da água em um determinado bairro da cidade de Belém. Então, esses recursos que são captados, quando eles são investidos por essas instituições, eles melhoram a qualidade de vida das populações e, principalmente, a contribuição para a superação das desigualdades sociais. A gente coloca também, eu já estou me finalizando aqui, para a universidade. No caso da nossa universidade, já foi falado aqui pelas duas professoras e também por todas que já falaram. É impossível a gente pensar em melhoria da qualidade do ensino se a gente não envolver, né, a questão da extensão e da pesquisa. Então, quando esse projeto chegou, nós estávamos precisando do espaço acadêmico que abrisse para a participação dos alunos na extensão e que gerasse pesquisa por conta de experiências reais que eles estavam vivendo. E essa experiência permitiu, inclusive, que nós desenvolvêssemos pesquisas para entidades que nos chamaram para realizar a questão da pesquisa. O outro, que é uma coisa que toda instituição de ensino se preocupa, que é com a inserção do egresso no mercado de trabalho. Então, nós estamos ampliando o leque de oportunidades de inserção do nosso aluno. E o que é muito caro para nós, da Universidade Federal do Pará, é que, através da extensão, nós podemos cumprir a nossa missão institucional, que é produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade inclusiva e sustentável. E a nossa visão, ser reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade do nosso ensino, na produção de conhecimento e em práticas que sejam sustentáveis e inovadoras e que isso possa integrar a sociedade. Então, queridos, de uma forma geral, era isso que eu queria trazer. E quando nós finalizamos aqui o nosso artigo, as pessoas hoje se preocupam muito com essa questão da superação das desigualdades. E o investimento nas organizações do terceiro setor é um investimento que vai redundar em uma melhoria da qualidade de vida e da redução das desigualdades. Eu agradeço, peço perdão, porque eu sei que eu comi tempo de alguém aí, me desculpe. Imagina, professora Fíbia, agradeço imensamente as contribuições.